Bom, vocês esperavam um cara engravatado, né? Presidente da Associação Brasileira. É provocativo isso, justamente. Na verdade, primeiro eu queria dizer que é uma honra estar aqui. Eu preciso dizer a verdade, ou seja, eu sou um palestrante STEP. Eles precisavam de alguém, me chamaram hoje às 10 da manhã, é verdade isso. E eu preparei então essa apresentação aqui. É muito clara, é muito, né? Vocês conseguem entender já logo no título. Eu vou falar, então, misturando um pouco o assunto de mobilização de recursos, um pouco da ideia de trabalharmos os recursos que necessitamos para os nossos projetos e para o empreendedorismo, mas não num sentido técnico, e muito mais num sentido de como é que a gente deve entender as coisas de uma forma diferente, o que eu falo de uma mudança de chavinhas mentais que são necessárias para a gente perceber que a gente vive em abundância. E eu não falo isso no modelo neurolinguística, nem nada disso, para a gente ficar mudando a cabeça, mas por um sentido muito objetivo que combina muito com o que o professor falou aqui agora há pouco. E então é até bacana porque tem muita sintonia com o que a gente já está falando sobre isso. Então vai fazer sentido daqui a pouco o porquê que a gente fala de abundância e porque falar de mar de flores. Eu aperto onde? Agora. Primeiro também é importante dizer que mais do que a gente pensar, eu que trabalho com busca de recursos, principalmente ajudando organizações a montarem seus departamentos de mobilização de recursos, o foco principal é que a gente tenha estruturas que permitam a defesa de causas, né? Esse é o enfoque. O dinheiro é a última coisa que a gente pensa nesse processo. O importante é a gente buscar aliados para isso. E tudo isso, ou seja, o que me move como pessoa, o que me move como profissional, é um objetivo nada humilde, que é a gente conseguir justamente um mundo radicalmente melhor. Não me basta mais um mundo melhor, né? Eu acho que a gente tem que buscar coisas diferentes e melhores, é isso que a gente tem que tratar. Gandhi já dizia isso, né? Ou seja a diferença que você quer no mundo, mas eu quero um mundo radicalmente melhor, muito além do que a gente pode contar. E por isso, então, alguns estudos, algumas reflexões que eu fiz nesses anos, que vale a pena que a gente possa tratar aqui nesses tempos. Vocês não têm ideia do tamanho do relógio que tem aqui, dizendo o tempo que eu tenho. Depois vocês mostram. Como eu disse, trata-se de gente, não trata-se de dinheiro, né? Por sorte, tem gente. O que serve são as pessoas, né? As instituições, elas nada mais são do que paredes com gente dentro, né? Quando eu busco recursos com empresas ou com governos, não tem uma máquina que me diz sim ou não para as coisas. É gente, né? E que bom que é gente. Só que a gente esquece disso. A gente acha que os processos todos, a gente vai se institucionalizando, a gente vai se transformando em objeto e vai transformando os projetos como coisas mais importantes do que as pessoas que escreveram esses projetos. Então, sempre é importante lembrar que trata-se de gente. E é isso que é prazeroso, é isso que gera a mudança, né? Com sexo, então, melhor ainda, né, professor? Então, gente com sexo, então, faz o pacote perfeito. Bom, como que a gente pode falar, então, sobre a questão da abundância? A primeira coisa que a gente tem que entender, e esse é um slide bem daqueles padrão de PowerPoint, né? Empresariais, institucionais, né? O labirinto da vida, como é que é isso, né? Que você tem que encontrar o caminho certo e tal. Isso é uma invenção humana, né? O labirinto é um muro construído por humanos, né? E que trata do quê, simbolicamente, né? É sempre a ideia de obstrução de fluxos, né? A gente, nós mesmos, individualmente, a gente vive num mundo, num raciocínio. Nós criamos essa ideia da obstrução de fluxos. Nós criamos os muros que nos separam dos demais. E a culpa não é da sociedade, essa coisa distante. A culpa é nossa, no nosso dia a dia, né? Se a gente for imaginar, uma rua, quando ela é feita, ela é uma obstrução de todos os outros fluxos possíveis que eu podia fazer para chegar num outro lugar, né? Uma rua, a princípio, parece bacana, mas, na realidade, ela a partir daquele momento, aquele é o modelo único para eu chegar do ponto A ao ponto B. Então, metaforicamente, isso a gente repete na nossa vida. E se a gente, então, tira esses muros ilusórios, né, limpa a mente dessa ideia de que existem muros nos separando das pessoas e das coisas, a gente vê como é maravilhoso o que tem ao nosso redor e como é vasto. E é a partir dessas experiências que a gente, então, consegue trabalhar para buscar aliados para as nossas causas, novamente, né? Eu preciso contar uma história rapidinha aqui, que aconteceu há 50 anos atrás, nos Estados Unidos, quando chamaram uma empresa de pesquisa, era uma empresa dessas de alimentação, e chamaram uma empresa de pesquisa para descobrir o molho de tomate perfeito. Eles queriam pagar uma grana para descobrir qual era o molho de tomate perfeito. Então fizeram vários testes, 1000 molhos diferentes, temperos.
várias análises quantitativas, qualitativas, né? Gastaram uma fortuna, um monte de americanos provando, não sei o quê. E aí a empresa, isso é real, isso aconteceu de verdade. A empresa de pesquisa foi apresentar os resultados para os empresários, né? E eles chegaram à conclusão que não existe um molho de tomate perfeito. Existem 17 molhos de tomate perfeitos. Né? Então, além de ser absolutamente maluco isso, ao mesmo tempo gera uma informação muito preciosa que, no mínimo, existem 17 tipos de pessoas nesse mundo. A gente não tem que todos gostar do mesmo molho, né? Então foi genial essa percepção. E isso tem a ver com a lógica da abundância. Por que a gente tem que ter um molho de tomate perfeito? Por que tem que existir uma verdade? Né? Por que tem que existir um jeito só de a gente conseguir as coisas? Então, a reflexão que a gente tem, começando a pensar nisso, é que a gente tem que ir testando, e a gente vai fazer as coisas em relação com as pessoas, em relação aos nossos gostos. E a gente vai se aproximando de pessoas que vão ter esses mesmos gostos. E não tem o jeito certo. Não existe o jeito certo. O jeito certo é a gente, humano, se aproximando de pessoas ao nosso redor com essa mesma ideia. Né? Isso vai ficar um pouco mais claro também daqui a pouco. Eu não sei se vocês conhecem, já viram esse slide. Ele a gente tem um pessoal que lida com redes que não aguenta mais já ver esse slide. Mas quem não viu, isso aqui é o diagrama de Baran. Baran foi aquele, vou contar rapidamente, para quem não conhece, enfim, aquele momento da discussão quando surgiu a internet, como surgiu, vocês devem saber essa questão toda, né? Era um pedido do exército para encontrar um mecanismo de que as bombas, se caíssem em algum quartel, isso não prejudicasse, né, justamente a informação entre quartéis. Né? Então, a solução final do Baran, aquele modelo, é o que gerou no futuro que a gente vive hoje, que é a própria internet. Né? É a chamada rede distribuída. Na ponta aqui da esquerda, a gente tem a rede centralizada. Como é que ela se espelha? A gente consegue visualizar muito bem quando a gente imagina um rei e os seus súditos. Né? A própria história aqui no Brasil com as capitanias hereditárias, eu não sei se vocês sabem, mas as capitanias só podiam falar diretamente com o rei em Portugal. Bahia e Pernambuco eram proibidos por lei a conversarem entre si. Então era uma dinâmica absolutamente rede centralizada. Né? Esse nível intermediário, ele tem justamente o chamado rede descentralizada, que ele então tem essas possibilidades. O que lembra isso aqui? Para mim, me lembra muito as empresas e os seus departamentos. Né? Então, você tem lá o presidente, aí você tem lá o diretor de recursos humanos, com 5 funcionários. Né? O funcionário jamais vai chegar no presidente, vai ter que falar primeiro com o diretor de recursos humanos, né, que é o chefe superior. Então, essa vivência aqui intermediária é a mais comum. Na realidade, nós vivemos sempre esses 3 modelos meio que simultâneos. Né? A rede distribuída é o que tem essa possibilidade de interações várias. Não dá para desenhar todas elas, aqui é só um esboço. Vamos imaginar que todos os pontos pudessem se conectar com todos, exatamente. Ficaria uma sujeira de desenho, não dá para ver. Né? Então, esse é um modelo que traz muito a ideia da rede distribuída. Agora, perceba uma coisa interessante. Os 3 desenhos são exatamente os mesmos pontos. Vocês estão vendo? São 3 desenhos repetidos, né? Com os mesmos pontos. Aquele ponto lá à direita, né, em cima, ele está no mesmo outro lugar. Então, isso aqui, a internet trouxe mais do que a questão da comunicação, a exemplificação objetiva da abundância. Né? A não hierarquia permite concretamente que a gente possa falar com todas as pessoas sem obstrução de fluxos. Né? Antes, se eu precisasse falar com um presidente de uma empresa, eu ia ter que falar antes com um assistente, depois com o diretor, aí tinha a secretária, e aí chegava no presidente. Agora eu mando um e-mail para o presidente. Né? Ele pode não me responder, mas eu chego até lá. Né? Então, essa dinâmica, a internet como propulsora dessa ideia da desobstrução de fluxos, permite a gente perceber também como na nossa vida a gente foi carregando nesses séculos todos essa dinâmica de criação de obstruções, criação de muros. Então a gente pode usar a internet como um elemento para limpar o terreno para isso, para perceber como a não hierarquia permite que a gente consiga viver num mundo melhor, num mundo mais bacana, né? Num mundo mais abundante. Né? Então isso traz justamente uma coisa represada que a gente tem. E isso é curioso como acontece em todas as novas tecnologias que surgem via internet. Né?
Parece que nos primeiros meses tem aquela chuva de coisa, depois você se enjoa, né? Eu, em 2001, era um super blogueiro, escrevia um monte, vários artigos. Aí tem uma hora que cansa, depois vem o Twitter, aí os primeiros meses você acha o máximo, escreve um monte também, depois vai cansando. Por quê? Porque são comunicações represadas, né? A gente tem dentro de nós o desejo, de fato, de se comunicar com o outro, de conversar com mais gente, de criar amigos, fazer amizades, fazer relações, né? E isso está represado por séculos de obstruções de fluxos. Por sexos, olha de novo. Por séculos, né, de muros que foram colocados institucionalmente para a gente, que a gente não pode falar com aquele cara porque ele é importante, né? Não podemos falar com aquele outro porque ele é presidente, aquele outro não porque ele tem uma gravata. A gente vai criando esses mecanismos. E a gente tem que se livrar disso, nada contra quem está de gravata também. Mas eu usava gravata antes, eu quis me livrar disso como um dos primeiros modelos de mudança de mundo. Mas a gente tem que criar condições justamente para que a fluidez das coisas aconteçam, né? A fluidez da interação. Porque isso permite que aconteçam coisas maravilhosas como esse próprio evento, né? Foi o que o cara lá, eu não lembro o nome do famosão do TED, ele falou, né, que isso aqui é uma surpresa para eles próprios, porque gerou o TEDx. Gerou, então, outros TEDs que não aconteceriam se fosse uma estrutura hierárquica, que tem que seguir um padrão, né? Então, essa é a abundância. É a liberdade, justamente, de a gente poder fazer coisas novas. Esse relógio está me assustando. Aqui está o Mar de Flores. E esse desenho eu vou parar um pouco nele. Ele é um desenho técnico, gerado por esse software de redes, e ele é um espelho, é uma foto, né, vamos dizer assim, da blogosfera espanhola. Isso aqui foi... O artigo Mar de Flores foi escrito por um cara chamado David Elgarte, é um amigo meu que estuda redes, escreveu um livro chamado O Poder das Redes. É um livro que você pode baixar pela web, em PDF, ele é livre. E ele fez um artigo muito bonito, muito poético, chamado Mar de Flores, né, que é o resultado dessa pesquisa. Cada uma dessas bolinhas é um blog espanhol. Isso aqui é a blogosfera na Espanha. E quando a gente olha para ele, para esse desenho, o que é a primeira coisa que a gente observa? Essa coisa no meio, né? É a mais chamativa, é a mais forte, né? E isso que acontece é o quê? Isso aqui é o resultado de muitos blogs conectados e geralmente aqueles que têm muita visitação, muita gente acessando. Seria o equivalente ao Luciano Huck no Twitter, né? Muita gente acessa o Luciano Huck no Twitter, né? E o que a gente então fica vivendo? Um mundo onde, na verdade, a gente está super preocupado com o que o Luciano Huck tomou de café da manhã hoje, né? E o mundo inteiro fica preocupado por isso, porque tem um monte de gente ao redor desse assunto. Agora, vamos distrair a mente e vamos olhar ao redor disso, né? Todas esses outros desenhos diversos, né, formatos diferentes, são como ecossistemas de blogs que trabalham entre si, conversam entre si e vivem, não fala para ninguém, felizes. Sem o Luciano Huck, coitado dele, né? Não tem nem culpa. E são lindos, né? Ou seja, então esse mar de flores, essa imagem que ele trouxe, o Davi, tem uma beleza estética, tem um raciocínio da diversidade e dos formatos diferentes de vivência, né? É até poético a gente imaginar que a gente pode ser uma vida singela, tranquila, com os nossos, né? E felizes, né? Sem essa angústia do modelo, do exemplo, da referência, o que todos seguem, o que todos vão atrás, né? Eu não estou em nenhum momento, seria muito vintage, né, ficar dizendo aqui de ser um outsider e sair do... Não é isso que eu estou dizendo, não é essa coisa de ser contrário por ser do contra, pura e simplesmente. Mas é simplesmente de estar junto com os seus, fazendo uma coisa bacana, né? Criando algo legal com as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, isso aqui é um pouco a ideia do Mar de Flores. Agora, ok, estou aqui com os meus amigos e faço o quê? Vamos então ver o que a gente pode fazer nos 5 minutos que me restam, né? A ideia aqui é a seguinte, esse aqui é uma espécie de jogo de 7 erros. Esse desenho é um desenho mental. A gente tem esse desenho na nossa cabeça. É assim que a gente funciona. Você pode substituir o você por tua ONG, sua família, sua empresa. A gente tem um desenho mental que é assim. Cada um de nós, eu também, a gente pensa assim. Só que quando a gente desenha ele, ele fica esquisito, né? Ele tem algo estranho nele. Acho que a primeira coisa que vocês percebem de estranho é que existe aí um muro separando, né? Tem uma coisa errada nessa ideia de a sociedade lá. Só que, por que eu digo que esse é o desenho, isso é o que a gente pensa? Porque a gente age assim. A gente fala,
Eu tenho um projeto aqui, eu preciso falar com os empresários. A gente até mexe a mão assim, preciso falar com os empresários, né? Eu vou mandar um projeto para o edital da Petrobras. Você está fazendo sempre essa separação, o distanciamento. Você é um cara muito bacana e especial. Os outros é aquele lugar onde tem o dinheiro que eu preciso para o projeto. Você faz esse distanciamento. Você se diferencia, você tem outro formato, você é redondo, a sociedade é quadrada, você está acima dela, você está separado dela. Esse é o desenho que a gente tem na nossa mente. Por quê? Até por defesa psíquica. A gente precisa se mostrar um pouco, por defesa, o meu terapeuta me explicou isso, né? Que é uma forma de a gente se defender, né? A gente tem que ter essa defesa de se sentir bastante importante, né, diferente da sociedade, porque a gente cria armadura, condição para a gente ser alguém. Só que vamos então tentar desenhar qual que é o desenho certo, qual que é a grande realidade, né? É assim. Não é? Né? Vamos parar para pensar. Por que a gente diz que a sociedade está lá fora? Né? Não está, gente. A gente está na sociedade. E aí só que a gente é tão pequenininho que a gente fica até aflito, né? E a gente se acha muito pouco, a gente é uma formiga nesse negócio, é assustador, a sociedade nos oprime quando a gente vê esse negócio, a gente tão pequeno. E aí então entra a questão, que eu acho que é bacana, que primeiro, esse exercício é um exercício de humildade, a gente se reconhecer realmente muito pouco no meio dessa coisa enorme chamada mundo, mais ainda falando do universo, né? Mas então a gente é muito pouco nisso. E esse exercício de humildade, quando eu me junto com mais gente, fica uma coisa mais bacana, porque aí já vira aquela ideia meio de constelação, né? Sabe quando falam para você assim, olha lá, a ursa maior, né? Eu nunca vi aquilo, mas tem aquela ursa maior, a constelação de Escorpião. Aquilo, se a gente for pensar friamente, né, cada estrela está a bilhões de anos-luz uma da outra, mas a gente faz um desenho imaginando que ela é uma coisa forte e única que gera um desenho. É um pouco isso. Com mais gente, a gente se sente mais constelado, a gente se sente até mais forte, a gente ganha um tamanho e uma força que pode mobilizar de fato alguma coisa, a própria sociedade. Então, é uma lógica de rede. Não porque está na moda, é uma coisa de rede, porque juntos com outros a gente fica forte, consegue coisas muito mais interessantes, né? Então esse aqui é um exercício para depois vocês fazerem em casa, né? Na ideia de como é que a gente consegue, por que a gente tem aquele desenho errado, de se sentir tão superior, e como isso estraga muito, né? Aquilo é uma obstrução de fluxos. A gente tem que criar uma condição de se sentir meio perdidão nessa sociedade, nesse mar azul, né? E tem uma outra coisa bacana que quando a gente vê isso aqui, que também a gente consegue, ao conversar com as pessoas, nossos futuros aliados, dizer assim, a gente está no mesmo barco, porque estamos mesmo. Só que se eu estou desenhando se eu estou naquele desenho anterior, nem eu acho que eu estou no mesmo barco. Eu estou falando um discurso fake, né? Uma mentira. Só que aqui eu estou fazendo o desenho real de uma realidade. Estamos no mesmo barco. Eu e você, doador, eu, você, meu parceiro, cientista, porque estamos no mesmo barco. Né? Esse barco pode ser o mundo inteiro, pode ser meu bairro, pode ser um projeto, pode ser a USP, pode ser um projeto aqui. Então, isso é uma coisa tão importante a gente conseguir entender melhor esse negócio. Eu vou passar rápido aqui, também um exercício para a gente entender agora como é que a gente visualiza a busca de aliados e parceiros para a gente conseguir concretizar nossos projetos. Né? Esse é um exercício que eu faço graficamente, imaginando você, então por onde a gente começa? Vamos imaginar que eu quero chamar um pessoal para uma festa, né? E aí então eu faço isso, chamo alguns amigos, alguns inclusive são amigos entre si, aqueles pessoal da direita. Mas não é uma boa festa, né? Pouca gente, parece uma coisa meio micada. Então eu falo para eles, gente, cada um de vocês chamem os seus amigos nos celulares, mas só gente de confiança, tá? Porque eu tenho um vaso caro que eu comprei, não quero que quebre, né? Não é para trazer qualquer pessoa. E aí, eles então fizeram isso. Cada um deles chamou vários amigos, só gente de confiança. Já deu uma balada, né? Já ficou uma coisa melhor. E o que é interessante, a maioria dessas pessoas eu não conheço, mas é um ambiente absolutamente de confiança. Né? Isso tem a ver com aquela ideia da teoria dos 6 graus, né? Que em 6 graus de separação a gente consegue atingir qualquer pessoa no mundo. Então, quando eu faço isso, se eu for além, em 3 graus de separação, eu já tenho de novo a ideia constelada, eu já tenho uma constelação aqui. Aqui são 3 graus de separação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós, olha que coisa mágica, né? Para a gente conseguir os nossos recursos, a gente começa pelo nosso celular, pelas pessoas que a gente tem próximas. Né? Quanta gente aqui tem projetos e amigos e familiares nem sabem direito o que você faz. Né? Não sabem, você não conta, você não explicou em detalhes. Aí os familiares, ele faz uma coisa lá, né?
meio louca, né? Você não conta. Aí você acha que a culpa é da sociedade. Né? Então, o fato de você tomar um café com teu amigo, aquele cara da faculdade, aquele outro que trabalhou com você, permite que exista a chance de que ou ele mesmo ou alguém tenha pessoas que possam te ajudar nesse projeto. Né? Acho que muitos de vocês conhecem o LinkedIn, ou seja, o LinkedIn ele é uma ferramenta muito objetiva e clara quanto a isso, diferente das fotinhos do Orkut e Facebook, só que é mais dirigido a network, né? E que tem essa página de estatísticas que mostra claramente, ou seja, meus 306 amigos, isso aqui é meu. Meus 306 amigos têm 44 mil amigos e num segundo, terceiro grau de separação estão 3 milhões e 200 mil amigos. 3 milhões. Eu tenho mais amigo que o Roberto Carlos. Você lembra aquilo? Vocês também, porque qualquer um consegue 300 amigos, né? Eu não fiz isso. Qualquer um consegue então 3 mil amigos. Acabou? É que eu não sei qual que é o próximo slide, eu não lembro agora. Então, tem uma música nova que eu aprendi, eu vou cantar pra você. Gente. Obrigado. Era isso, tinha mais 2 slides, mas basicamente é isso, gente. Eu queria só comentar que se a gente tem que fazer algo de diferente, eu até proponho que aqui no Brasil e em Portugal a gente passe a chamar não a web, né, de www, mas de TTT. A gente vive uma teia da terra toda. Era isso.